Todo mundo fica com raiva, mas o que realmente diferencia as pessoas é a forma como lidam com essa raiva. Com um homem alfa irritado, você sabe exatamente o que está por vir. Você vê no rosto dele, escuta na voz, sente no ambiente antes mesmo que ele abra a boca. Com o homem Sigma é completamente diferente. Você não sabe o que ele está planejando, não sabe o que está pensando, não sabe se está processando tudo em silêncio, observando friamente ou preparando seu próximo movimento com uma precisão que você jamais conseguiria antecipar. E isso, exatamente isso, é o que o torna tão difícil de lidar quando alguém ultrapassa seus limites. O Sigma não se irrita facilmente, é reservado, é calmo, consegue suportar muito mais do que a maioria imagina. Mas se você realmente tocar em um ponto sensível, as coisas começam a ficar muito interessantes. Estas são as 10 coisas assustadoras que o homem Sigma faz quando está realmente com raiva. A primeira reação também é a mais desconcertante, porque é a última coisa que a maioria das pessoas esperaria de alguém furioso. Número 1. Transforma o silêncio em sua arma mais letal. Quando a maioria das pessoas fica com raiva, explode, grita, insulta, reage, deixa a emoção decidir por ela. O Sigma faz exatamente o contrário. Ele se cala. Não é o silêncio desconfortável de alguém que não sabe o que dizer. É um silêncio deliberado, calculado, carregado de algo que a outra pessoa consegue sentir, mas não consegue definir. E esse silêncio faz algo que nenhum grito seria capaz de fazer. Transfere todo o peso da situação para a outra pessoa. Porque quando o Sigma permanece em silêncio, a outra pessoa começa a falar demais. Começa a se justificar sem que ninguém tenha perguntado nada. Começa a preencher o vazio com palavras que revelam exatamente aquilo que o Sigma precisava saber. Enquanto o outro fala, o Sigma escuta, analisa, arquiva. Seu silêncio não é passividade, é inteligência emocional em sua forma mais pura. Ele não diz nada porque sabe que naquele momento seu silêncio diz mais do que qualquer resposta poderia dizer. E a pessoa que o provocou fica com uma pergunta que não consegue tirar da cabeça. O que ele está pensando? Essa incerteza é exatamente o que o Sigma queria. O silêncio não é sua retirada, é seu primeiro movimento. Mas o silêncio não dura para sempre. E quando o Sigma finalmente fala, o que ele diz pode ser devastador. Número 2. Torna-se brutalmente honesto, sem filtros. O Sigma normalmente é reservado, seletivo com suas palavras, cuidadoso com aquilo que compartilha. Mas quando alguém realmente o deixa com raiva, essa reserva desaparece. E o que sai não tem filtro. Não são insultos, não são gritos, não é drama, são verdades. As coisas que ele observou durante semanas ou meses e nunca disse porque o conflito não valia a pena. Os padrões que identificou e guardou em silêncio. As inconsistências que percebeu, mas deixou passar. Tudo isso vem à tona de uma só vez, com uma precisão que desarma completamente quem está ouvindo. Porque o Sigma não improvisou essa honestidade. Ele já guardava tudo isso há muito tempo. E quando finalmente coloca para fora, não faz isso para machucar. Faz porque chegou ao ponto em que já não faz sentido continuar guardando. Diz exatamente o que pensa, sem rodeios, sem suavizar, sem se preocupar com a forma como aquilo será recebido. E essa honestidade, sem filtros, que contrasta de maneira tão brutal com sua reserva habitual, é uma das coisas mais desconcertantes que alguém que acreditava conhecê-lo pode experimentar. De repente, essa pessoa percebe que o Sigma enxergava muito mais do que demonstrava e que permaneceu em silêncio por escolha, não por ignorância. Essa honestidade é apenas a superfície, porque por baixo dela existe algo que se ativa quando o Sigma chega ao seu limite.
Número 3. Transforma-se em uma força que ninguém esperava. O Sigma não procura conflitos. Prefere passar despercebido, cuidar da própria vida, manter-se fora dos holofotes, não atrair atenção desnecessária. Mas quando alguém o pressiona demais, algo muda dentro dele. O modo de observação silenciosa dá lugar a algo completamente diferente. Ele se torna focado, determinado, com uma clareza sobre aquilo que deseja alcançar que poucas pessoas possuem, até mesmo em seus melhores momentos. Enquanto os outros respondem ao conflito com agressividade impulsiva, o Sigma responde com estratégia. Analisa, planeja, identifica exatamente o que pode fazer e quando deve fazer para causar o maior impacto possível. Ele não age movido pela emoção, age com precisão. E isso o torna muito mais formidável do que qualquer reação impulsiva. Porque uma reação impulsiva pode ser antecipada, pode ser desviada, pode ser ignorada. Um movimento calculado, executado no momento exato, é quase impossível de neutralizar. O Sigma não é o tipo de pessoa com quem você precisa se preocupar quando está gritando. É o tipo de pessoa com quem você precisa se preocupar quando está completamente calmo, porque quando está calmo, já terminou de calcular. Mas o Sigma também sabe quando uma batalha não merece sua energia. E essa decisão, quando ele a toma, envia uma mensagem mais forte do que qualquer confronto. Número 4. Vai embora. Sem drama. Sem explicações. Existem pessoas que, quando ficam com raiva, precisam resolver tudo naquele exato momento. Precisam do último argumento, da última palavra, do confronto que lhes dê uma sensação de encerramento. O Sigma não. Quando decide que uma situação já não merece sua energia, simplesmente vai embora. Sem anúncio, sem despedida dramática, sem aquele discurso que a outra pessoa esperava. Ele simplesmente desaparece daquela dinâmica. E esse afastamento silencioso é devastador de uma maneira que nenhum confronto conseguiria ser, porque deixa a outra pessoa com perguntas que ela não consegue responder. Ele está com raiva? Acabou de vez? Vai voltar? O que está pensando? O Sigma não dá respostas, porque não deve respostas a ninguém. Ele entende algo que pouquíssimas pessoas compreendem. Afastar-se não significa perder. Às vezes, afastar-se é o movimento mais poderoso disponível. Isso demonstra que ele não é escravo das próprias emoções, nem das circunstâncias externas, que pode escolher quando participar e quando não participar. E essa capacidade de se desconectar, de priorizar sua paz mental em vez de vencer uma discussão, é uma lição de maturidade emocional que a maioria jamais aprenderá. O Sigma não precisa que a outra pessoa entenda por que ele foi embora. Ele só precisa ir. E quando vai embora, o que acontece dentro dele é algo que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. Número 5. Pergunta a si mesmo se a outra pessoa consegue lidar com quem ele realmente é. O Sigma tem consciência da própria intensidade. Sabe que, quando está verdadeiramente com raiva, a energia que transmite pode ser avassaladora para quem não está acostumado a vê-lo assim. E essa consciência o faz hesitar, não porque seja fraco, mas porque entende o peso das próprias emoções. Ele se pergunta se a pessoa que o provocou está realmente preparada para conhecer esse lado dele, se possui maturidade para lidar com isso, se a relação consegue suportar o que viria caso ele retirasse todos os filtros. E às vezes, essa pergunta faz com que ele se contenha, não porque esteja errado, não porque não tenha o direito de reagir, mas porque entende que um grande poder traz uma grande responsabilidade e prefere não liberar algo com que a outra pessoa não consegue lidar, se isso não levar a lugar algum. Essa capacidade de autorregulação, mesmo em meio a uma raiva intensa, talvez seja o sinal mais claro do seu nível de autocontrole.
Enquanto o mundo ao seu redor perde o controle, o Sigma continua escolhendo. Mas se ele decidir liberar tudo, o que vem depois terá consequências permanentes. Número 6. Perdoa. Mas nunca esquece, o Sigma não guarda rancor por birra. Não precisa que os outros sofram para se sentir melhor. Quando se acalma, consegue genuinamente perdoar. Mas perdoar não significa esquecer. E no caso do Sigma, são duas coisas completamente diferentes. O perdão lhe proporciona paz interior. Permite que ele libere o peso emocional do que aconteceu e siga em frente sem deixar que aquilo o consuma. Mas sua memória, essa memória que arquiva cada detalhe de cada interação, não apaga o que aconteceu. Ela registra, cataloga e usa essas informações para ajustar a maneira como ele se relacionará com aquela pessoa no futuro. O Sigma acredita em segundas chances, mas não em terceiras. Se alguém falha com ele uma vez, talvez deixe passar, mas com cautela. Se falha 2 vezes, a porta se fecha, firmemente, permanentemente, sem drama, sem discurso, simplesmente se fecha. E a pessoa do outro lado pode bater o quanto quiser. O Sigma já decidiu. E quando o Sigma decide, sua decisão não muda. Mesmo em seu momento mais intenso, existe algo que o Sigma nunca permite que assuma o controle. Número 7. Nunca deixa seu ego roubar o protagonismo. A raiva pode inflar o ego, pode fazer com que tudo passe a girar em torno de quem tem razão, quem vence, quem fica por cima, quem consegue humilhar mais o outro. O Sigma não cai nessa armadilha. Mesmo quando está furioso, mantém uma consciência de si mesmo que o impede de deixar que a raiva o transforme em algo que ele não é. Não faz cenas desnecessárias, não procura plateia, não dramatiza para conseguir simpatia ou validação, porque entende que demonstrações dramáticas não resolvem nada, apenas desviam a atenção do verdadeiro problema e prejudicam sua credibilidade. O Sigma prefere parecer vulnerável a parecer arrogante, se isso significar permanecer fiel a quem ele é. Prefere admitir que o outro tem razão em determinado ponto, se isso for verdade, do que vencer uma discussão às custas da própria integridade. Seu autocontrole não vem de um orgulho falso, vem de uma humildade verdadeira. E essa humildade, visível até mesmo em seu momento de maior intensidade emocional, é o que faz com que as pessoas que realmente o conhecem o respeitem profundamente. Não porque seja perfeito, mas porque conhece a si mesmo. Depois da tempestade, o Sigma faz algo que muitas pessoas interpretam de maneira errada. Número 8. Retira-se para o próprio mundo e fecha as portas. Quando a raiva vem de alguém em quem confiava, de uma traição ou de uma falta de respeito que não esperava, o Sigma não reage externamente. Ele se retira, fecha as portas, desliga o ruído e entra em um processo interno que pode durar horas, dias ou até semanas. Não é depressão, não é fraqueza, é a maneira como ele funciona. O Sigma não consegue deixar algo para trás sem primeiro compreendê-lo completamente. O que aconteceu exatamente? Por que aconteceu? Quais sinais ele ignorou? O que pode aprender com isso para compreender melhor as pessoas no futuro? Ele analisa cada ângulo, liga cada ponto, constrói uma compreensão completa antes de decidir como seguirá em frente. E quando finalmente sai desse período de isolamento, volta diferente. Não ferido, não ressentido, mais lúcido, mais sábio, mais protegido. Esse processo interno de recarga e reconfiguração é exatamente o que permite que continue sendo tão difícil de derrubar. Porque ele não reage a partir da ferida. Ele responde a partir da compreensão. E essa compreensão se transforma em combustível para algo completamente inesperado. Número 9. Canaliza sua raiva para algo produtivo. O Sigma não desperdiça energia, nem mesmo a energia da raiva.
Quando sente essa intensidade emocional, em vez de direcioná-la para fora, contra a pessoa que o provocou, ele a direciona para dentro, para algo que pode controlar, para algo que pode construir. Um treino brutal em que não existem limites a respeitar. Um projeto que vinha adiando há muito tempo e que agora possui a energia perfeita para atacar. Uma tarefa que exigia uma intensidade que, em condições normais, ele não conseguiria sustentar. A raiva, quando canalizada corretamente, é um dos combustíveis mais poderosos que existem. E o Sigma sabe disso. Em vez de se arrepender amanhã pelo que disse hoje em um momento de raiva, transforma esse fogo em algo que amanhã poderá olhar com satisfação. Os outros explodem e depois se arrependem. O Sigma canaliza e depois segue em frente. É a diferença entre gastar energia e investi-la. E enquanto tudo isso acontece, algo se ativa dentro do Sigma que o torna mais formidável do que nunca. Número 10. Torna-se mais observador e analítico do que nunca, ao contrário do que muitos poderiam esperar. A raiva do Sigma não o torna mais impulsivo. Ela o torna mais focado. É como se a intensidade emocional ativasse uma parte de sua mente que, em condições normais, opera em uma velocidade menor. Sua capacidade de observação e análise se torna mais aguçada, alcançando níveis que normalmente não alcançaria. Ele percebe cada detalhe, cada microexpressão, cada inconsistência entre aquilo que a pessoa diz e a maneira como diz. Identifica padrões que, em circunstâncias normais, poderiam passar despercebidos. Conecta informações de conversas anteriores com aquilo que está observando no presente e constrói uma imagem completa, não a partir da emoção, mas de uma lógica fria que, curiosamente, se torna mais acessível quando está com raiva. Isso pode parecer contraditório, mas, para o Sigma, a raiva não obscurece seu julgamento, ela o afia, porque ele não permite que a emoção assuma o controle. A emoção lhe dá energia, mas a razão lhe dá direção. E essa combinação de intensidade emocional com análise fria talvez seja a coisa mais assustadora de todas que o Sigma faz quando está verdadeiramente com raiva. O homem Sigma não é perigoso porque seja agressivo. Ele é perigoso justamente porque não é, porque enquanto você espera pela explosão, ele está em silêncio calculando. Enquanto você espera pelo drama, ele já tomou sua decisão. Enquanto você acredita que venceu, ele já foi embora para construir algo melhor. A raiva do Sigma não destrói, transforma. E essa transformação silenciosa, que ninguém vê enquanto acontece, é exatamente o que o torna tão difícil de derrubar. Não o provoque se você não estiver preparado para a versão dele que surgirá do outro lado.